novidade pra ninguém que a extrema-direita tem ojeriza do pobre, tem ódio das pessoas mais simples e tá desesperada com a ascensão da discussão sobre a PEC do fim da escala 6x1. Assim como a maioria dos brasileiros, eu trabalhei por muito tempo dentro dessa escala 6x1, posso trazer pra vocês o meu depoimento. Inclusive, a extrema-direita costuma dizer que esquerdista é vagabundo, não gosta de trabalhar, né? Tô aqui com as minhas 2 carteiras de trabalho, ó. As 2, porque essa aqui eu trabalhei tanto que acabou e esta outra nova aqui tem várias assinaturas ainda até 2020. Agora, em 2024, faria 21 anos que eu trabalhava registrado de carteira assinada. Ou seja, eu parei de trabalhar registrado em 2020, quando eu pedi demissão do meu último emprego, porque o YouTube já estava me pagando a mesma coisa que eu recebia dando aula, e tinha colegas que estavam perdendo emprego durante a pandemia da Covid-19, e eu preferi ceder o meu lugar para esses colegas. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque a gente vai mostrar que a maioria dos vagabundos ligados ao Congresso neste momento, que são contra o fim da escala 6x1, não trabalham e gostam da famosa mamata do Estado. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse, que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar, se quiser, quando quiser e se puder. Caso não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, eu peço que você colabore digitando o nosso endereço de Pix, que é este que aparece aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Muita gente tem visto aí na internet a discussão relacionada ao fim da escala 6x1, e a maioria dos indivíduos que estão defendendo que a escala não seja alterada são empresários que querem continuar explorando o trabalhador em troca de um salário desgraçado, miserável, e que ele não tenha tempo para descansar, para pensar, para estudar, porque se ele tiver tempo para pensar, para descansar, para estudar, ele vai começar a fazer questionamentos que vai incomodar o patrão. E segundo, parlamentares, que de acordo inclusive com o estudo que eu vou trazer para vocês aqui, trabalhou no ano de 2024 pelo menos, tá? Trabalhou uma média de 1 dia e meio até a última segunda-feira. Você não entendeu errado, não. Parlamentares, entre eles os bolsonaristas, tá? Porque tem parlamentares que estão encampando essas assinaturas aí, inclusive já ultrapassou-se o limite de uns 170 assinaturas para se pautar a PEC. Para aprovar é mais difícil, né? Para aprovar precisa de 3/5, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, em 2 turnos. A gente vai falando isso aqui mais pra frente. Inclusive hoje aqui no canal a gente vai receber o deputado Ivan Valente do PSOL. A gente vai tocar nesse ponto também. E vários desses bolsonaristas que estão defendendo aí que não se deva reduzir a jornada de trabalho, porque isso vai atrapalhar aquilo, vai atrapalhar aquele de lá, porque é uma vergonha isso, porque é uma vergonha aquilo, geralmente não trabalham. E quando eu falo geralmente não trabalham, porque o Poder 360 tá aqui, ó, que é um portal de direita, não é um portal ligado à esquerda, não é um portal esquerdista, como algumas pessoas costumam chamar. Eles fizeram um levantamento aqui e descobriram que este ano de 2024, os deputados trabalharam em média 1 dia e meio. Que daria um total de dias trabalhados até a data de hoje de 67 dias, ou seja, um ano que tem 364 dias e 23 horas e alguns minutos. Nós, a classe trabalhadora, trabalhamos todos os dias, e a maioria dos parlamentares até agora, em 315 dias passados até a última segunda-feira, que foi quando foi feito esse levantamento, os parlamentares tinham trabalhado apenas 67 dias, dando uma média aí de 1 dia e meio de trabalho por semana. É diferente do que muita gente estava calculando aí, né? Na escala 3x4, né? Que era trabalhando 3 dias e folgando 4, porque as sessões geralmente acontecem na terça, na quarta e na quinta no Congresso. Aí nos outros dias, em tese, os parlamentares estão nas suas bases. Mas vamos ler aqui o material, tá? Deputados tiveram que trabalhar, em média, 1 dia e meio por semana. Cálculo considera dias em que os congressistas foram, entre aspas, obrigados a participar em 2024. Congresso é alvo de críticas nas redes sociais por falta de adesão a uma PEC que quer acabar com a jornada 6x1 no país. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a minha primeira carteira de trabalho. Tá aqui, vou mostrar para vocês a data que eu tirei ela, inclusive, tá? Isso aqui é para esfregar no fiofó dos bolsonaristas, que costumam dizer aí
que quem é de esquerda é vagabundo, não gosta de trabalhar. Deixa eu só ver a data aqui para mostrar para vocês. Que quem é de esquerda não gosta de trabalhar, que esquerdista é tudo preguiçoso, que esquerdista isso, esquerdista aquilo. Eu vou só esconder para vocês aqui a data de alguns documentos meus, mas tá aqui, ó. Eu vou até mostrar para vocês que esse aqui sou eu realmente, tá? Aqui, ó. Esse aqui sou eu, ó. Por incrível que pareça. Olha como era novinho aí, ó. Esse aqui sou eu, ó. Carlito Neto aqui, ó. Carlito Neto do Velho Testamento. Esse rapazinho aqui, eu era uma criança, 17 anos. Tá vendo aqui? Era uma criança, 17 anos. Isso aqui é minha carteira de trabalho. Meu primeiro trabalho, tá aqui, ó. Eu trabalhei de serviços gerais. Tá aqui, ó. Primeiro trabalho meu, vou mostrar pra vocês aqui. Meu salário era de R$240. Era uma empresa que era um salão de beleza da minha mãe, com o meu pai e um sócio que vendia um monte de coisa, né? Vendia... Era um salão de beleza regularizado ali, que meu pai regularizou com um sócio. Aí vendia... fazia mensagem com telemensagem, vendia bordado, vendia vaso de barro. Era uma coisa que vendia de tudo. Era meu pai e mais 2 sócios, tá? E aí eu trabalhava lá como serviços gerais, aqui, ó. Tá aqui, ó. Serviços gerais. Olha quando eu comecei a trabalhar lá, ó. Tá vendo? 1º de novembro de 2003. Ou seja, faria exatamente agora, em 2024, 21 anos que eu estaria trabalhando registrado se eu não tivesse deixado os empregos CLT em 2020, que eu já expliquei, deixei por conta da pandemia da Covid-19, vários colegas, professores perdendo emprego. Eu já ganhava aqui na internet como produtor de conteúdo a mesma coisa que eu ganhava dando aula em escolas, e eu não achei justo continuar dando aula enquanto colegas perdiam emprego. E aí de lá pra cá, vocês vão ver aqui, ó, minha carteira toda assinada. Assinou tanto que essa carteira aqui, ó, acabou. Acabou o espaço para assinar a carteira aqui, ó. Aí eu tive de fazer outra carteira, tá aqui, ó. Este aqui já é o Carlito Neto. Deixa eu só esconder alguns dados meus que estão aqui, ó. Esse aqui já é o Carlito Neto do Médio Testamento. Tá vendo aqui, ó? Este aqui é o Carlito Neto do Médio Testamento. Aqui, ó. Aqui também já tem assinaturas, ó. Como professor também dando aula. Professor de artes, tá? Aqui uma das escolas que eu trabalhei dando aula em 2016. Olha o valor da hora-aula que o professor recebia aí, ó. Olha o valor da hora-aula. Tá vendo? Isso aqui é ensino médio, viu? Fundamental e médio. Ganhava aqui R$11,53, dando aula para ensino fundamental e médio. Aqui outra escola que eu trabalhei, tá aqui, ó. Isso aqui é primeiro para mostrar para bolsonarista vagabundo, que vive dizendo que esquerdista não gosta de trabalhar, que o que mais a gente faz é trabalha. Tanto que tá aqui, ó. Zerei uma carteira de trabalho e já fui para metade praticamente da outra. Na outra eu já tive, sabe quantas assinaturas aqui, ó? Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 assinaturas na carteira nova. Aqui, ó. Carteira nova, tá vendo aqui, ó? Na carteira nova, aqui, ó. Cadê? Uma assinatura, mais uma assinatura aqui, mais uma assinatura, mais uma assinatura, mais uma assinatura. Isso aqui na carteira nova. Então, ficar esbravejando que a gente não gosta de trabalhar não funciona, porque na prática quem não gosta de trabalhar são vocês. Bando de vagabundo aí que estão criticando a aprovação da discussão sobre uma pauta que é genuína, que é que nós, os trabalhadores, temos tempo de nos capacitar, de nos qualificar. Para eu fazer a minha pós-graduação, por exemplo, foi um inferno em 2019. Por quê? Eu trabalhava em 3 escolas, produzia conteúdo para a internet e ainda tinha de estudar. Eu não tinha vida praticamente. Se vocês observarem, inclusive, entre 2017 e 2018, eu comecei a engordar muito, porque foi quando eu comecei a produzir mais conteúdo para a internet. Então, o meu tempo livre era para estudar e produzir conteúdo para a internet. Estudar e produzir conteúdo para a internet. Atividade física, lazer, ficou para 2º, 3º, 4º plano. O meu intervalo nas escolas era basicamente para dormir. Eu não tinha tempo para dormir. Enquanto os colegas das escolas paravam ali, por exemplo, para descansar, para poder brincar, tomar um café, eu ia dormir. Tem várias fotos minhas na internet aí da época de 2017, 18 e 19, de colegas que tiravam foto minha dormindo e me marcavam na internet, porque o meu tempo realmente era cansativo demais de trabalho. E eu vou fazer uma pesquisa aqui para trazer 2 pontos. Primeiro, a gente já sabe que os que estão reclamando que a gente não trabalha são justamente os que não trabalham. Segundo, uma pesquisa feita pelo Jornal da USP mostrou uma pesquisa inglesa, por exemplo, que a redução da jornada de trabalho não afeta a produtividade. Ao contrário, você chegou a ter ali, por exemplo, algumas empresas, isso aqui é do Metrópolis, material de 2023. Reino Unido, jornada de trabalho de 4 dias aumenta lucro das empresas. Além disso, funcionários impactados pela redução da jornada de trabalho no Reino Unido também relatam o aumento do bem-estar e mais economia. Tem outro material aqui também, ó.
Cidade sueca diminui jornada de trabalho e aumenta a produtividade. Experiência com enfermeiros de uma casa de repouso mostrou que trabalhar 2 horas a menos levou a um rendimento melhor. Material de 2015, de quase 10 anos atrás. E aqui conta a história de uma casa lá onde trabalhavam vários enfermeiros e enfermeiras que tinha problema com frequência de depressão, estresse, exaustão, burnout, e que a partir do momento que se mudou a carga horária de trabalho, isso acabou. E eles usam até um outro exemplo de uma fábrica da Toyota, tá? Que 13 anos atrás, ainda lá no início dos anos 2000, tá? Reduziu a carga horária de trabalho e a linha de produção aumentou e teve ali um lucro de 25%. Tá aqui, ó. Há 13 anos, a fábrica da Toyota na região optou por reduzir a carga horária de sua linha de produção. Na empresa, o resultado foi um crescimento de 25% no lucro, segundo Mark Bank, diretor de operação. Os empregadores se sentem melhor, a menor rotatividade e é muito mais fácil contratar novas pessoas. Por quê? Quem é que não quer trabalhar em uma empresa que tem uma carga horária de trabalho acessível, uma boa remuneração e o funcionário ele é respeitado? Todo mundo quer isso. Eu falo porque quando eu trabalhei aqui em algumas escolas em Aracaju, tinha algumas escolas que a gente tinha o sonho de trabalhar. Eu queria trabalhar em tal escola. Por quê? Porque lá o professor que dá aula em 3 turmas consegue fazer X salário. E aí era o sonho da gente, porque a gente ia trabalhar menos, ganhar mais e produzir melhor. Porque você ia ter tempo para se dedicar mais ao seu trabalho. Tem mais material aqui também, ó. Empresa reduz jornada de trabalho em 2 horas e produtividade aumenta 25%. Empresa na cidade do Rio das Pedras, no interior de São Paulo, começou a adotar jornada reduzida durante a pandemia, sem diminuir salário dos trabalhadores. O lucro aumentou e houve mais contratações. Tá aqui. Após adotar a semana de 4 dias, empresas brasileiras veem produtividade aumentar. Redução da jornada sem reduzir salário, aumenta a produtividade e lucro, diz economista. E quando você pega aqui, por exemplo, os 10 países do mundo ali que tem a menor carga horária de trabalho, que muita gente, inclusive, usa como referência, a maioria carga horária de trabalho é menor que 30 horas ou 36 horas, que é o que o projeto do VAT quer. Eu vou até fazer um comentário aqui sobre o que o Chupeta espalhou também, que é mentira, tá? Tá aqui, ó. Holanda, uma média trabalhada por semana de 29,2 horas. Dinamarca, 32,4. Alemanha, 34,4. Suíça, 34,4. Irlanda, 34,9. Áustria, 35,5. Itália, 35,6. Austrália, 35,7. Suécia, 35,9. França, 36,1. E aqui com boa remuneração, inclusive, também, tá? Dados da OCDE, isso aqui é de 2017 ainda. E com a boa remuneração. Tem mais material aqui também, ó. A PEC, inclusive, atingiu a assinatura, né? Tem quase 200 assinaturas já. Ela vai ser pautada, isso é importante. A Érica Hilton, junto com as bancadas de esquerda, junto com o Rick Azevedo, junto com os movimentos sociais, conseguiram fazer com que se ultrapassasse o número de 171 assinaturas necessárias para protocolar a PEC para ser discutida. E outra coisa, tá? Isso não é invenção agora do nada, não. O deputado do Partido dos Trabalhadores também, o deputado de Minas Gerais, como é o nome dele, meu Deus, que eu me esqueci agora. Peraí que eu não quero ser injusto com ele. O deputado de Minas Gerais do Partido dos Trabalhadores, como é o nome dele? Para eu não ser injusto com ele. Reginaldo Lopes, ele já tinha protocolado lá em 2019 uma PEC, que é a PEC 22119, que reduz a carga horária de trabalho de 44 para 36 horas semanais. O deputado Chupeta tem ido para a internet, tem dito aí que a esquerda não soube nem fazer o projeto, que lá no projeto está escrito que a carga horária tem de ser de, no máximo, 8 horas de trabalho por dia e não pode ultrapassar 4 dias por semana. Como é que a carga horária de trabalho daria 36 horas por semana se você multiplicar 8 vezes 4 dá 32? Como o deputado Chupeta, vagabundo, nunca trabalhou, afinal tá ali na lista dos que trabalham 1 dia e meio por semana, que trabalhou 67 dias no ano, que recebe mais de 40 mil reais de salário bruto, ele não sabe que o cálculo ali está sendo dito 8 horas por dia trabalhadas e não ultrapassar 36 horas semanais numa carga horária de 4 dias por semana, porque como o vagabundo do Chupeta não deve saber, o trabalhador pode fazer, geralmente, se possível, até 2 horas extras por dia. Então você vai incluir aí 1 hora extra por dia, que a tendência é que se reduza também para 1 hora extra por dia. E se você pegar isso aí, Chupeta, você vai ver que uma semana de 4 dias trabalhados, com 32 horas no contrato, com a possibilidade de fazer mais 1 hora extra por dia,
Dá 36 horas semanais, chupeta. Ou mesmo que se faça 2 horas extras por dia, também você pode ter no máximo 2 dias de extra ali para poder bater as 36 horas semanais. Como você é um vagabundo, nunca trabalhou, não sabe o que é isso aqui, não sabe o que é ter uma carteira de trabalho toda preenchida, não sabe o que é ter outra carteira de trabalho quase toda preenchida, não sabe o que é trabalhar desde os 17 anos, não sabe o que é ter 21 anos praticamente de colaboração com a Previdência Social, fica falando bosta. E aí agora o que é que tá acontecendo? Só para que vocês entendam, tá? O movimento tem ganhado adesão nas redes sociais. A extrema-direita está tentando tirar o foco da discussão, tanto que ressuscitaram a PEC, a lei que quer proibir o aborto para qualquer situação, é o que a gente tem chamado aqui de PEC do estuprador 2.0. Também tem tirado ali uma PEC que torna crime acusar alguém falsamente de ser nazista, sendo que a lei já diz que denunciar alguém falsamente, prestar falsa comunicação de crime, já é crime, não tem necessidade de se discutir isso. E aí muita gente está falando, Carlito, faça vídeo, eles querem recuperar a PEC do estupro 2.0, não deixe, comenta alguma coisa. Carlito, eles querem criminalizar o absurdo de dizer que alguém é nazista. Gente, isso aí tudo é para tirar o foco da discussão da PEC, do fim da jornada 6x1. É simples. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu já mostrei para vocês aqui que dados estatísticos e pesquisas mostram que o trabalhador que trabalha uma carga horária menor ou menos dias na semana está mais disposto e a produtividade na empresa aumenta. Diferente do que esses vagabundos aí que são ligados ao bolsonarismo que estão no Congresso Nacional têm defendido, trabalhar menos não gera oneração ao empregador. Ao contrário, o que a gente tem ali é um aumento da produtividade em um menor tempo. E o que é que o trabalhador precisa? Tempo para a família. Quando eu trabalhava na Pague Menos, por exemplo, eu trabalhava 2 domingos seguidos para folgar um. Então eu folgava um domingo no mês, tinha uma folga na semana que era para fazer minha faculdade, me encontrar com meus colegas para fazer trabalho. Se tivesse de numérico, tinha de ser nesse dia. Se tivesse de fazer compra, tinha de ser nesse dia. Se tivesse de fazer alguma coisa de casa, tinha de ser nesse dia. E se tivesse de cuidar da minha moto, que eu tinha uma vizinha na época, tinha de ser nesse dia também. Tinha de ser nesse dia. Fora esse período, eu não tinha possibilidade nenhuma, de fazer nada. E consegui fazer minha faculdade na raça, no sistema híbrido, né? Metade presencial e metade à distância, porque eu não tinha como estudar todo dia. E é isso que os empresários que vivem de explorar a classe trabalhadora não querem. Que você melhore de vida. Hoje eu recebo muito mais que eu recebia na Pague Menos há 10 anos atrás. Por quê? Porque só por ter nível superior, a possibilidade de eu ganhar mais aumenta bastante. Geralmente, quem tem nível superior tem uma possibilidade de ganhar ali até 182% a mais do que a maioria das pessoas no mercado. Pesquisa também. Aí agora, pra gente finalizar esse vídeo aqui, deixa eu só fazer uma lembrança recente que a minha esposa citou pra mim numa conversa que a gente teve aqui hoje. Quando foi para fazer a tributação das compras da Shein e da Shopee do AliExpress, a desculpa dos bolsonaristas que votaram, inclusive ali, defenderam, né, a tributação de marketplaces internacionais, é dizer que o Brasil perderia, que os empresários teriam prejuízo, que ou a gente faria isso ou teria menos empregos, e que isso e que aquilo. Na época eu até falei, se eu fosse o governo, teria colocado uma contrapartida. Tá bom, a gente vai aprovar a tributação das compras feitas em marketplaces internacionais até para compras abaixo de $50, mas vocês vão ter de fazer um acordo aqui para dar uma contrapartida, aumentar salário, aumentar a quantidade de vagas de emprego. E isso caiu nas costas do povo. Somos nós que pagamos o tributo quando a gente vai comprar coisa na Shein, no AliExpress, na Shopee. Semana eu comprei um negócio lá, mesmo com o imposto embutido, eu fui tributado de novo. Vou ter de ir no correio para provar que eu já paguei o tributo para fazer a liberação do meu produto. E aí eu pergunto para você, se o marketplace estrangeiro está sendo tributado e nós, o povo, estamos pagando essa conta, o empresário brasileiro não está lucrando mais? Por que ele não pode, por exemplo, ampliar o número de funcionários para assim ampliar ainda mais a sua margem de lucro? Sabe o que é que o trabalhador precisa, meus amigos? Ser visto como ser humano. O que é que o empregador, na maioria dos casos, é evidente que tem exceções, mas na maioria dos casos, ele não enxerga o empregado como ser humano, ele enxerga o empregado como uma máquina de fazer dinheiro para ele. E que basicamente precisa fazer manutenção de vez em quando, que é a folga, para dar uma descansadinha, senão ela pifa, beber água e ir no banheiro, porque senão não tem como produzir o tanto que é necessário, e trazer lucro para o patrão. É basicamente isso que eles querem. Não vamos perder o foco nesse momento.
O objetivo da nossa discussão tem de ser a pauta aqui do fim da jornada 6x1. Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta é o trabalhador, com o trabalho dele, como sempre foi. A diferença é que ele vai ter tempo agora para poder descansar mais. Eu ainda tô achando que a discussão tá branda, né? Que é só para reduzir a carga horária de trabalho para 36 horas semanais, que alguns cálculos aí as pessoas têm defendido que seja 4 dias, né? 4x3 ou 5x2, que é o que provavelmente vai acabar passando na jornada 5x2. A gente não tá exigindo aumento de salário mínimo para um valor maior do que é hoje, por exemplo, que por mim a gente colocaria o salário mínimo maior também para uma jornada de trabalho menor, para que a gente pudesse ter tempo de descansar com a família, ter tempo de lazer, ter tempo de estudar, ter tempo de se capacitar, ter tempo de viver a vida. Sei que os bolsonaristas estão tudo doidos, estão tão doidos que até o Cleitinho aqui, aí, senador bolsonarista, tá apoiando a PEC do fim da escala 6x1. Vamos ouvir aqui ele falando um pouquinho, tá? Eu venho aqui hoje porque eu não vou deixar nunca de me posicionar sobre essa questão da escala de 6x1 para os trabalhadores. Eu sou trabalhador a vida inteira, sempre fiz essa escala. Eu vi meu pai, que morreu agora esse ano, com 70 anos de idade, fazendo essa escala 7x0, sempre trabalhou, até não foi 6x1, 7x0. E sabe o que aconteceu? O meu pai, sempre que chegava em casa, já deitava para dormir, para acordar no outro dia para trabalhar. O meu pai não ia nos jogos de futebol quando eu jogava bola. O meu pai não foi nas apresentações que eu fiz quando eu era cantor. Nunca ia. Meu pai não parava um dia para ele poder ensinar eu a estudar. Sabe por quê? Não fazia porque eu não queria, não. É porque não tinha tempo. Eu vou deixar para vocês o comentário fixar esse link, tá? Porque, por incrível que pareça, eu não duvido dessa realidade do Cleitinho, porque é a realidade de muitos brasileiros, tá? O meu pai também foi muito parecido com a história do pai dele. Meu pai trabalhava praticamente 7x0, trabalhava de segunda a sexta em alguns empregos e sábado e domingo trabalhava em outros empregos para poder levantar uma renda para dentro de casa. Outros empregos, quando ele conseguiu uma renda maior, era para trabalhar de segunda a sábado, de domingo a domingo, porque meu pai era técnico em auxiliar de enfermagem. Então meu pai não tinha também essa convivência de meu pai ir para evento na minha escola, meu pai ir me acompanhar um jogo de futebol, bater papo com meu pai à noite. Meu pai chegava do trabalho, era mais ou menos como ele contou aqui a história dele também. Era basicamente tomar banho, comer, deitar no quarto para ouvir um rádio, ouvir alguma coisa e dormir. Basicamente isso. Basicamente isso. Então esta pauta, que é a pauta que a gente precisa neste momento encarar como uma pauta que a esquerda tem de encampar e que não tem de dividir a esquerda, inclusive, tá? E se o Cleitinho quiser apoiar, beleza, bem-vindo, aí apoio. O que a gente precisa nesse momento é de voto para aprovar essa PEC quando ela chegar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, é não perder o foco. Não vamos ficar perdendo tempo com besteiras de bolsonarismo nesse momento, não vamos ficar falando de propostas que são sem pé nem cabeça, que a gente já sabe que são inconstitucionais. Nós conseguimos pautar o debate e encurralar essa cambada de bandido bolsonarista que vive de roubar o seu dinheiro, o meu dinheiro, e estão sendo desmascarados. Todos eles, tá bom? Deixa aqui o seu comentário. Lembre-se que hoje, a partir das 19 horas, a gente tem live aqui no canal com o deputado Ivan Valente. A gente vai trazer essas perguntas, inclusive, para ele sobre o trâmite dessa proposta, o que ele pensa que vai acontecer, outros projetos que a gente tem aqui também para discutir. E eu queria que você compartilhasse esse material na sua rede social, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!